Olá, pessoal! E aí? Ansiosos para a segunda parte da entrevista com a Roberta Taralo? No episódio anterior, falamos sobre o que é e o que faz um gerontólogo. Neste episódio, vamos falar como é envelhecer no Brasil, os impactos da pandemia e o que o futuro nos espera. E você? Está preparado para envelhecer em um país emergente? Pegue sua pipoca e fique conosco aqui no Minutoflix. Sim. Bom, Roberto, vamos agora entrar um pouquinho mais nos temas polêmicos e atuais, Opa! né? A gente estava dando uma olhada aqui nos dados, né? Porque já que a gente ia entrevistar uma gerontóloga, falei, vamos pegar alguns dados da realidade para a gente apresentar e fazer uma análise de conjuntura. Então, eu trouxe aqui alguns dados da Organização Mundial de Saúde, que diz que entre os anos de 2015 e 2050, a população com mais de 60 anos em todo o mundo, que isso fique muito bem claro, não é só em países desenvolvidos, em todo o mundo, praticamente dobrará, né? Então, vai pular aí de 12% para 22%. Mesmo nos países mais pobres, a gente sabe que essa tendência é um pouco menor, os países mais ricos, as pessoas têm mais qualidade de vida, mas mesmo nos países mais pobres, a tendência é de um aumento da expectativa de vida, e isso já estamos vendo, não é de hoje. E aí eu te pergunto, qual é a importância, sobretudo para os países subdesenvolvidos, como o nosso, né, da gente pensar essa realidade lá na frente? Por quê? Porque 2050 parece algo distante, mas é logo ali. Mais uma outra pergunta. O Brasil, ele está preparado para encarar esse envelhecimento populacional? E eu respondo com uma outra pergunta para você que está aí assistindo a gente. Você está preparado? Onde e com quantos anos você estará em 2050? Pensa só um pouquinho. Será que você vai estar em qual categoria dessa pirâmide? E se você já está lá no topo, você pensou nisso agora? Você já está pensando nisso? O que você vai fazer? Agora eu trago aqui para os nossos colegas Adriano, Priscila, Flávia e eu mesma. Quantos anos vocês terão? Eu vou ter por volta aí 60 anos, 63 anos eu vou ter. E vocês? Estou fazendo conta de cabeça que é muito. Calma aí que a gente fez geografia, a gente não fez matemática. Anos eu teria 57. Um bebê. 88. Isso, e vocês agora estão pensando o que vocês estarão fazendo lá em 2050? Difícil, né, Roberta? Tá difícil pensar o dia de amanhã, né? Então, por isso mesmo que é uma pergunta que eu faço em sala de aula para os alunos isso. Como é que você consegue pensar lá na frente? Está difícil o dia de amanhã, né? Mas é necessário. É necessário, porque se a gente não pensa, a gente vai chegar lá em 2050 e tudo que a gente poderia ter feito agora não fez. E eu falo tudo mesmo. Eu sei que a situação no nosso país está cada dia mais instável. Só que se a gente não pensa nisso agora, a gente tem aquele futuro, a gente almeja que tem aquela esperança de que vai melhorar. Mas a gente tem que pensar
como micro, por isso que eu trabalho bastante na microgestão. Porque se as coisas já estão difíceis agora, né? A gente não sabe por quanto tempo isso vai se perpetuar e temos a esperança que melhore. A gente precisa aceitar que a gente vai chegar lá. E quem serão essas pessoas que também vão estar olhando, né? Quem serão os profissionais que estarão com a gente? E o que a gente vai estar fazendo? Como que vai estar a nossa saúde? Será que a gente não vai só pensar na doença? Porque a gente está trabalhando tanto, a gente está vivendo tanto algo contínuo, sem parar e pensar na nossa saúde agora, e lá em 2050 a gente não vai estar só cuidando das nossas doenças? E o Brasil, ele está preparado para isso? Ele estava começando, estava engatinhando, né? Ele estava se preparando para isso. Temos os profissionais cada vez mais, né, aí tentando auxiliar nesse processo, mas o Brasil como um todo talvez ainda precise voltar a repensar a implementação dessas políticas públicas para isso, principalmente na questão do planejamento, né? Porque países, como a Priscila disse, todos os países vão ter esse aumento, mas países já desenvolvidos, eles tiveram um tempo maior para pensar sobre isso. Por quê? Né? O que envolve todos esses dados? O que está por trás desses dados? Aumento da taxa de sobrevida, né? Diminuição da taxa de nascimento. Então, são dados que a gente vê no dia a dia que vão nos afetar, né? As pessoas estão tendo menos filhos, escolhendo, optando por não terem, porque vê como que está complexo o mundo que estamos vivendo agora, e filhos não são para simplesmente estarem aí, né? A gente tem que também ter essa consciência. São pessoas que estão vindo no mundo. Eu sou mãe, por isso que eu digo isso, né? A gente tem que criar e educar nossos filhos agora com diferenciais, não simplesmente pensar há 30, 40 anos atrás que era simplesmente mais uma criança. A gente tem que também começar a pensar aí em outras perspectivas para essas pessoas, né, que estão vindo. E talvez esse novo pensamento vai impactar lá em 2050 com a diminuição da natalidade, né? Então, a gente estará lá com a pirâmide invertida e a gente terá muitos idosos, né? E talvez se a gente não pensar agora, lá a gente não vai estar assistido enquanto saúde, enquanto assistência social, né? Enquanto assistência privada, enquanto infraestrutura para nos receber, né? Porque se você hoje, que está aí do outro lado da tela, acha que é jovem, tem 22 anos, talvez, né, lá em 2050, você ainda tenha mais 10 anos por aí para chegar a essa fase da vida que a gente chama de velhice. Mas você pode estar sofrendo alguma consequência de hoje, do que a gente está fazendo hoje. Então, quando a gente vê na televisão questões de política pública, governos e desgovernos, isso impacta a gente em tudo. A gente vê hoje com mais né, com algo mais palpável quando a gente vai comprar as coisas, que é o que está ao nosso alcance quanto tátil. Mas a gente também tem que ver enquanto aquilo que a gente não consegue enxergar, né, focar, dar atenção, que são as políticas públicas. A gente está perdendo muito em questão de política pública. E se a gente não tem esse planejamento enquanto país, enquanto sociedade, a gente vai ficar com um déficit muito grande. Se os países, como eu estava dizendo, em desenvolvimento, já estão com essa dificuldade hoje, que já tiveram 100 anos para pensar sobre isso, a mais do que a gente, e eles veem a dificuldade, na verdade, deles não é na questão tanta de economia, né? Mas sim de profissionais capacitados, profissionais que queiram atuar com esses idosos, porque às vezes as pessoas de lá não querem atuar com esses idosos ou querem fazer outras funções. Então, como que a gente está preparando isso aqui? Então, são questões realmente que nos fazem
precisar pensar, a gente precisa pensar sobre isso, parar e pensar sobre isso de fato. E não só pensar, a gente precisa começar a colocar na prática, né? Esse planejamento também da sociedade. A gente olha hoje, né? Eu lembro saudades do tempo que era jovem, mas a gente, quando é jovem, a gente acha que vai viver para sempre. E aí a gente pisca o olho e acorda, tá com 40 anos, pisca o olho de novo, tá com 60, e aí a gente não construiu, não só, né, como indivíduo, mas como coletividade mesmo. E é isso que a gente tem que começar a pensar. Já estamos muito atrasados mesmo, né, nessa questão de projetar o futuro. E cada vez a gente vê mais um retrocesso, né, enquanto políticas públicas. Bom, inevitável a gente falar sobre a questão da pandemia, né? E o impacto que a pandemia teve junto às nossas famílias, junto aos idosos e tudo mais. Então, segundo estudos ainda, né, nessa pesquisa aqui para a nossa entrevista de hoje, a expectativa de vida do brasileiro caiu 2 anos por conta da pandemia, né? Voltando a um patamar de 2013. E até 31 de maio de 2021, 71,5% dos mortos eram de pessoas de 60 anos ou mais. Então, a questão que vem com tudo isso é justamente pensar o quão danosa foi a pandemia para os nossos idosos e para as nossas famílias. Sim, a pandemia teve um impacto muito, muito forte, principalmente para os idosos e suas famílias, e eu digo essencialmente e especificamente mais para os pobres e vulneráveis, né? Primeiro, pelas barbáries que a gente inicialmente teve que ouvir, suportar, minimizando riscos, perigos, né, exposições que possivelmente corroborou para esse aumento tão expressivo de mortes em idosos. Depois, a questão também da discriminação, do etarismo e também porque muitas vezes esse preconceito que a nossa própria sociedade já tem de que idoso, já tá velho mesmo, né? Então por que a gente vai se preocupar com eles? Eles já não produzem mais para a sociedade, só consomem. Bom, se for você lá em 2050 e estiver ouvindo isso, eu acho que você não ia gostar muito. Se fosse você que não tivesse dinheiro e estivesse passando por um problema difícil, você também não ia querer ouvir isso. E muitos idosos, e tem também uma parcela da população que não era vulnerável e por conta de ter esse pensamento, né, retórico, um pensamento de preconceitos, de discriminação, acabaram morrendo também, né? Então toda a sociedade corroborou para isso, e isso é uma questão de desgoverno, né? Que gerou toda essa situação em que estava tudo normal, estava tudo certo, podemos continuar trabalhando, não importa quem está em casa, e o idoso, uma colega minha, Aline Viana, ela estuda os idosos quando em situação de risco, então em catástrofes, idosos em catástrofes. Isso mesmo antes da pandemia. E ela hoje é doutora
E eu já conversava com ela sobre isso. Então, nossa, interessante você pesquisar isso, porque realmente a gente nunca fala de idosos em catástrofes, né? E a gente vivencia muita catástrofe, muita. E a pandemia foi a catástrofe que a gente conseguiu mensurar melhor o impacto que o nosso preconceito, a nossa discriminação, as nossas crenças negativas em relação à idade afeta a população, né? Só que a gente esquece que os idosos somos nós. Querendo ou não, não importa a idade que você tem. Você também um dia vai ser idoso se você sobreviver, né? E você almeja sobreviver, você almeja viver. A pessoa que é idoso hoje contribuiu toda a sua vida, sabe? Trabalhou toda a sua vida para estar naquela posição. E só por conta disso, por conta de uma idade ou por conta de uma fragilidade, você vai achar que tá tudo bem, né? Que são só idosos. Então é uma questão que impactou muito. E além das mortes, que já é algo absurdo a gente ter esse número tão grande, a gente também tem as sequelas que a Covid deixa, né? Que a pandemia, que a Covid-19, a SARS-CoV deixa no paciente, na pessoa. E os idosos, como que essa família vai lidar com essas sequelas? Como que essa família vai lidar com o luto, se a gente está falando aqui de famílias pobres ou famílias que não são ricas, que dependiam desse idoso? Como que essas famílias vão sobreviver? Como que vai ser o luto dessas famílias? E quando esse idoso sobrevive, como que essa família vai cuidar desse idoso? Né? Porque a gente então percebe que a pandemia, dependendo da sua classe econômica, ela vai ter um impacto. Né? Se você é rico, se você é de classe uma ou outra, a pandemia teve um impacto na sua vida. Você teve recursos ou não teve para sair dessa pandemia, para estar vivo agora? Então, essas são as diferenças, porque em casa, né, a gente tem o nosso convívio, né, em casa, na sociedade, no bairro, só que os outros? Como os outros estão agora? Como que os outros estão lidando com isso? Como essas famílias, esses idosos estão vivenciando? E também a questão também de famílias que, né, tiveram Covid e que sobreviveu só o idoso. Também tem essa baixa porcentagem, mas também tem. E quem vai acolher esse idoso? Como que esse idoso vai ser amparado? Então, são questões que deixaram muito a desejar e já a gente pode fazer esse link com a questão do planejamento. Porque 2050 a gente pode planejar um pouco mais, tentar se preparar melhor. Mas a gente também tem que se planejar para as adversidades, para eventos não normativos que a gente chama na gerontologia, para aquilo que a gente não espera e que vem e que acontece. Né? E a gente tem que estar preparado, tanto de forma resiliência psicológica, social e também econômica e financeira. Se o governo não se prepara para isso, como que nós, meros cidadãos, vamos nos preparar? Então, a gente paga nossos impostos. Independente do pão que você compra, você está pagando imposto. Não estou falando só do imposto de renda, estou falando também para você que está aí do outro lado, que tem um acesso limitado à internet, mas que pode ver agora. Vamos ter consciência de classe. Vamos começar a lutar por isso, sabe? Eu digo isso porque eu sou da periferia e eu sempre tentei dar mais de visibilidade para a nossa classe também. Vamos tentar sair desse limbo que a gente está, porque é possível. Vamos nos unir e vamos ter consciência de que algo que a gente compra de pequeno vai para o governo e ele tem que nos amparar. Porque nós pagamos numa bala que a gente compra, embora nós não tenhamos mais dinheiro direito para comprar uma bala, mas algo que a gente compre, a gente está colocando, sim, o nosso imposto, é nosso dinheiro. E esse dinheiro, né, ele vai para o governo. E o governo tem que estar amparado. O governo tem que se antecipar.
para essas eventualidades. O governo tem que se planejar. Nós também, enquanto micro, né, enquanto aqui, mas quando a gente está numa instabilidade econômica e social como agora, é o governo que tem que nos amparar. Quando a gente está estável, eu vim, né, peguei aí um governo, né, não só, eu digo de partido nem nada, eu digo um contexto, né, eu sou de uma geração que é o primeiro distúrbio social que estou vivendo, né? Quando eu era pequena, muito pequena, teve lá a questão do real e tudo mais, mas eu não vivi isso na prática. Então, é a minha primeira instabilidade econômica, minha primeira recessão. E isso tem que fazer com que você que está aí vivenciando isso agora, também comece a pensar, né? Não só na pandemia, para além da pandemia. Olha o que a pandemia nos trouxe por causa de um governo que não fez o papel que deveria fazer. E muitas pessoas morreram por causa disso. E muitos idosos. E muitos entes queridos. Eu acho que tem uma palavra que resume o que esse governo, né, fez ou não fez durante a pandemia. Foi negligência, em todos os Total. aspectos. Saúde pública, política de discurso, foi uma bizarrice que eu acho assim, eu passei pelo tempo, nós, né, Adriano, passamos pela superinflação, década de 80, eu lembro disso muito bem, sabe? Mas, assim, o que a gente passou agora, estamos, de uma certa forma, ainda sofrendo as consequências, foi pior. Porque, assim, foram muitas vidas ceifadas num período muito curto de tempo e por algo que a gente sabia que poderia ser, pelo menos, não vou falar assim, totalmente prevenível, mas suavizado. Né? Então, assim, foi uma negligência absurda mesmo, uma coisa absurda que aconteceu. Sim, totalmente absurdo. Na época, eu morava em São Paulo, num apartamento, e quando falavam dos números, eu falava... A gente sempre ficou muito restrito, sempre respeitou muito as normas, e a gente questionava como assim? É como se todo apartamento, todo bloco, todo condomínio, eu morava na periferia, lá da zona oeste de São Paulo. E eu falava como se todo o condomínio tivesse morrido hoje. E amanhã vai morrer mais um condomínio, e depois vai ser um bairro. E gente, morreu muita gente. E aí as pessoas não por conta de um desgoverno, de um pensamento, de um não pensamento favorável à população, as pessoas morreram. Enquanto a gente se paramentava para sair, era toda uma dificuldade, as pessoas que faziam isso eram taxadas de loucas, de absurdas. E não, estávamos só tentando nos proteger, né? E as pessoas que tentavam se proteger, só que por conta de um ou outro que não faziam essa proteção, acabavam pegando Covid. Essa questão que a gente coloca aí, né, da responsabilidade, e é uma responsabilidade do governo, né? Eu gosto muito também de em sala de aula lembrar a uma coisa. O governo vira uma entidade, né? Uma entidade. Eu tive uma professora que falava assim, eu dou aula para os meus alunos, quando eu falo o Estado, melhor dizendo, o Estado, né? O governo passa, a estrutura do Estado está lá. Então, tem governos e aquela estrutura que você falou, que paga imposto. Pode ser o governo do partido A, B, C ou D. Há quanto tempo se fala na necessidade de uma reforma tributária? Quando você compra a bala, você tem um imposto muito maior do que quando você compra o helicóptero proporcional, né? Então, esse Estado está lá firme, os governos de diversos partidos, diversos passam, e o Estado está lá. Então, é assim, o Estado também não apareceu de uma hora para outra, né? Essa professora tinha a seguinte fala, os meus alunos pensam que Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou, e no 8º o Estado surgiu, né? Então, assim, quem é esse Estado? Quem está lá? Que a gente não vê, mas é quem vai gerir esse recurso pago pela maioria de quem trabalha. A riqueza gerada... Então, vamos lá, né? O idoso já gerou riqueza. Ele não é um custo. Isso. Ele não é um custo. Você gerou riqueza. Aí agora eu vou emendar com a pergunta, acrescentando uma coisa. Até, né, quando a gente distribuiu as perguntas aqui entre o grupo, né, quando eu vi essa pergunta para mim, falou, legal, porque há um ano atrás, em maio do ano passado, eu fiz uma live no
no meu Instagram, lá no Geomundi, né? Baseado da fala da grande figura chamada, né? Não vou nem falar o nome, do ministro da Fazenda, né? Do seu Guedes, Isso. que disse que o brasileiro estava querendo viver muito e estava atrapalhando a economia. Tá? Então, quando eu fiz a live, eu disse assim, morrer para não ver o Brasil crescer. Quer dizer, se eu quero ver o Brasil crescer, hoje eu estou me policiando mais ainda para mudar a expressão qualidade de vida por bem-estar social. Isso. Tá? Quando você falou que os países desenvolvidos são 100 anos na frente, eles já conquistaram bem-estar social. E vai mexer em bem-estar social na França, seja um governo progressista, conservador ou de direita, para ver o que acontece. Tá? Na Suécia, tá? Vai mexer na Alemanha, que criou a Previdência Social e que controlava aluguel no século XIX para não ter especulação imobiliária e deixar as pessoas na rua. Tá? Então, o alemão socorria o outro depois da guerra. Ele já tem a consciência de que é direito de todos a moradia. E o Estado, tá, colocava isso na Constituição no século XIX. Então, bem-estar social, porque qualidade de vida, para mim, cria uma subjetividade. Eu tenho uma qualidade de vida, você pode ter outra, Priscila e Flávia outra. Tá? Então, assim, mas eu preciso de uma casa com 5 vagas na garagem para ter uma qualidade de vida. Não precisa. Tá? 5 vagas na garagem pode ser 5 moradias para quem está morrendo gelado nas ruas de São Paulo agora. Se não fosse o padre Júlio Lancelotti, esse pessoal estava virando picolé na rua. Tá? Então, assim, quando eu fiz essa live, eu coloquei o questionamento: envelhecer obstrui a economia? Porque tudo é economicista, né, Roberto? Sim. É custo. Tudo é custo. Se a gente vai ver tudo é custo, então, peraí. Né? Quando a pandemia baixou a expectativa de vida, eu não me lembro direito, mas eu tenho quase certeza que muita gente ficou feliz. Porque você está reduzindo o tempo que a Previdência vai ter que, vamos dizer assim, garantir a sobrevivência dessas pessoas. Então, no Brasil, a gente não arranhou bem-estar social. E aí que está o ponto da crise de hoje, como a Pri lembrou, da crise que nós vimos no passado, que Flavinha não viu, né? Assim, quando era 88% ao mês a inflação, certo? Mas a gente vinha de um período onde as coisas não tinham sido conquistadas. Isso passou, houve uma conquista, e agora, quando a gente começou a arranhar a conquista, ela está sendo perdida, porque essa previdência que arrecada esses recursos, o sistema financeiro olha para ela e fala assim: meu Deus, olha essa grana toda, eu vou drenar isso para mim. Então, a reforma da Previdência, o que o seu Guedes propunha, era pegar essa grana da Previdência que nós já contribuímos, que nós estamos contribuindo, que os aposentados já contribuíram, e não é gasto. Né, Roberta? As pessoas vivem muito tempo por quê? Porque há um avanço, não é isso? Há um avanço tanto da saúde, da educação, da infraestrutura, conquistaram isso, e eu pergunto até para o excelentíssimo quantos anos ele tem. Exatamente. Se ele gostaria de fazer parte dessa estatística. Se isso também caberia para o bolso dele. Você sabe que nessa live que eu acabei fazendo durante a minha pesquisa, eu acabei desviando um pouco para a origem desse cidadão e de outros como ele que defendem essas ideias. Essas pessoas enriqueceram com o dinheiro dos outros, não com o dinheiro deles. Sim. Não trabalhando como boa parte trabalha, ralando. Né? Assim, eu também fiz escola pública, só pude acessar a universidade pública, certo? A gente tem a dimensão disso, alguns mais, outros menos. Mas, assim, a defesa, o combate a esse Estado é quem ele representa, é quem está lá. Né? Primeiro, sempre esteve, governos que sejam quaisquer que passaram, né? E outra, o bem-estar social, que a gente não conseguiu. Quando a gente consegue um SUS que, se não fosse ele, essa pandemia teria sido muito pior. Sim. Tá? Eu estou chegando aos 60, certo? Essa semana eu fui buscar o meu remédio de uso contínuo num posto do SUS, gratuitamente. Certo? Tá? E aí eu vou passar por uma outra. Se a gente faz uma crítica, e deve ser feita essa crítica às políticas públicas, nós, como indivíduos que compomos a sociedade, também temos que fazer nossa autocrítica. Sim. Tinha gente lá, pessoas idosas, inclusive, tá? Porque tem que ser. Não é uma defesa do idoso romântica, certo? Quanto classe, que nem você falou mesmo. Tá? Tinha idoso reclamando que estava demorando. Meu amigo, é muita gente que precisa. Tem fila.
Você vai receber medicamento gratuito. Meia hora depois, estava todo mundo saindo com o remedinho na mão ali. Meu pai tratou câncer durante 5 anos pelo SUS e ninguém acredita. Quando alguém critica o SUS e eu defendo, as pessoas olham para mim como se, esse é aquele esquerdista que está inventando história aí, para uma bandalheira de funcionário público meter a mão no dinheiro público. Sabe? A gente tem que combater isso também. Tá? Nós, enquanto indivíduos, temos que pressionar esse Estado que não nos representa. O Estado não nos representa. O governo nos representa. Ele foi eleito. O Estado não. Tá? O Estado não. Sim. E aí, se esse governo não nos representa por X comportamentos dos nossos pares da sociedade, a gente tem que entrar em conflito no sentido, às vezes dá vontade, né? Mas isso não vai levar a nada, só acrescenta mais a barbárie que a gente já vive, né, Roberto? Então, vai aumentar. E vai aumentar. Então, você faz o jogo deles, o que não é uma coisa, né, adequada. Então, vamos voltar à pergunta. Momento de desabafo, né? A gente não aguenta, né, Roberto? Olha só, a reforma da Previdência, né, foi bem arquitetada, foi realizada com a justificativa de que a população está vivendo mais. E aí está um ponto, né, Roberta? No mundo desenvolvido, as pessoas também vivem mais. Sim. Tá? Então, reforma da Previdência não é reforma. Ela devia ser um update, uma atualização contínua. Uhum. Tá? E um rever contínuo do papel do idoso na sociedade. Pensando através do quê? Dessa perspectiva do futuro que você colocou para a gente. Tá? Eu estou chegando nos 60 e nos últimos anos, pouco tempo, não vou nem dizer isso, pouco tempo, hein? Não dou 5 anos. A diferença de tratamento que eu sinto no mercado de trabalho é absurda. Eu sinto os olhares, né, sobre a minha função como assim, o ultrapassado, o que reclama, o que não quer se atualizar, o que atrapalha. Não é o cara que tem experiência, o cara que eu posso aproveitar essa experiência para dar um impulso ao que faz. Não é isso, é sempre o que atrapalha. Tem que fazer o novo e o discurso terrível para o idoso. As tecnologias, você não usa tecnologias modernas. Tá? Eu não uso porque eu tenho experiência. E às vezes nem sempre a tecnologia nos ajuda. Nem sempre a tecnologia nos ajuda. Exatamente, né? Bom, então vamos lá. A idade mínima para se aposentar, né, passou para 62 anos para a mulher, 65 para o homem. É a mesma idade mínima do homem no Japão. E o Japão que fez um aumento da idade da aposentadoria gradual, como você falou, planejado. Passava 8 meses, subia um totinho, tá? Por quê? Porque projetaram. Aqui você mete 65 como se aqui fosse o Japão. Tá? Bom, a expectativa do brasileiro é em torno de 76 anos, e eu estava conferindo agora, estima-se que ela caia por 4 anos. E aí eu abro a minha dúvida, por conta da pandemia. E até onde é pandemia, aonde é aumento da pobreza. Sim. Aonde é você não conseguir comprar gás, não conseguir comprar comida, não conseguir comprar remédio. Até onde é cada uma das coisas. Né? A pandemia mascarou muito, ela veio muito a calhar para encobrir outras realidades. Né? Então vamos lá. Nossos idosos terão saúde para trabalhar até 65 anos, Roberto? Eles vão conseguir se aposentar com os novos padrões da reforma?